Olá, hoje nós vamos estar conversando, finalizando um pouco o aprendizado que o livro de Jó nos trouxe. Com certeza, cada dia nós vamos encontrar novas lições ao estudarmos, ao meditarmos na Bíblia, mas essas foram as que nós conseguimos levantar. É claro que nós precisamos aprender como lidar com as mais variadas situações e também como não julgar as coisas pela nossa primeira visão, como sabedores de tudo. Então, Jó vai nos ajudar muito, se você até puder meditar depois no texto por completo, te ajudará muito a entender um pouquinho que a gente não tem explicação para tudo. E muitas das coisas que a gente vive, a gente tem que aprender a viver pela fé, pela confiança em quem você diz que crê, para que você consiga sobreviver. Esses capítulos 38 até o 42 vai estar nos apresentando a voz de Deus. Jó está diante de uma nova situação. Durante toda a sua conversa, durante todo o trajeto de sua conversa com os amigos, Jó ficava querendo se defender e falando, porque se eu estivesse diante de Deus, eu ia apresentar a minha causa a Ele, e Ele ia me entender, Ele ia me defender. E agora, finalmente, o Senhor aparece a Jó. E aí, como que vai ser agora a reação e a sua conversa agora com Deus? Não são mais seus amigos, eles saíram de cena e agora Jó precisa conversar com Deus, que ele tanto pediu essa presença. Jó 38, de 2 a 4 diz assim: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. De cara, Deus já fala assim, ei, quem é você? Né? Quem é você para contender, para questionar o Criador do universo? Deus já começa a mostrar para Jó a nossa ignorância e a nossa pequenez diante dele. E Jó já percebe isso rapidamente. Toda a criação está debaixo da autoridade de Deus, inclusive eu e você. O Senhor faz uma série de perguntas a Jó sobre a complexidade da criação, do sustento de todo o universo, das leis naturais, do equilíbrio das estações do ano, tudo criado e governado por Ele. É tanta organização que é impossível defender que foi uma obra do acaso ou então uma explosão qualquer. Alguém muito inteligente criou todo esse universo com todas as suas particularidades. No versículo 33 do capítulo 38, nós vemos: Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? É claro que a gente tem hoje em dia, depois de muita pesquisa, nós temos até uma previsão do tempo, por exemplo. Só que essa previsão do tempo, se você começar a acompanhar todos os dias, você vai ver muitas falhas. Porque ninguém pode determinar se o sol vai sair, se o sol não vai sair, se a chuva vai cair. Pode fazer um cálculo aproximado, conforme as nuvens, conforme a densidade do céu. Tudo isso, fazer um cálculo, mas não determinar, porque o domínio é de Deus. Até então, Jó se defende pela sua integridade. E até queria estar diante de Deus, como eu falei, para se defender, né? Mas agora ele começa a perceber a grandeza de Deus. Ele começa a perceber que o relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado na fé. Ele não pode ser baseado em teorias, que ele tinha muitas e muitas boas teorias, ou em achômetros, que também você pode ter alguns, mas na fé. Na fé que você tem com Deus, que te leva a confiar na soberania e na sabedoria dele. Praticamente Deus lhe pergunta: por acaso você pode criar
ou dominar alguma das criações que existem na terra? Então, como que você pode contender comigo? Capítulo 39, 9 a 11 diz assim: será que o boi selvagem consentirá em servir você e em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grandeza? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? O boi selvagem, com certeza, não é um boi do arado, né? Aquele que vai ajudar ali no arado. Mas, de qualquer forma, a gente pode ver que mesmo toda a criação, elas nos servem porque Deus autoriza que esse serviço seja feito. Os cavalos, que desde lá do início o homem descobriu que podia usar, os bois no arado, como eu falei, e as demais criaturas que nós usamos para o nosso benefício. Eles foram dados por Deus para que a gente os dominasse para o nosso benefício. Então, a própria carta de Tiago nos ensina que a gente mal consegue controlar a nossa língua, que é um órgão tão pequenininho. Imagine algo maior. Imagine controlar a sua vida. A maior parte das brigas que nós temos com Deus é porque as coisas fogem ao nosso controle. Só que nunca está em nosso controle. Mesmo quando está tudo calmo, está tudo bem, mesmo assim não estão sob nosso controle. Capítulo 40, versos 2 a 5 diz assim: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Jó finalmente entende que diante da grandeza de Deus, a gente tem que se calar e não questionar. Ele entende que todo o sofrimento dele não era para ele compreender, mas era para ele encarar com fé de que Deus estava controlando tudo, que Deus estava observando tudo. Ele não dizia o tempo todo que ele era um homem de fé, que ele era um homem que confiava em Deus, mas a gente vai percebendo durante o desenrolar da história que Jó ele tinha muita teoria e pouca prática. Na vida, para a gente enfrentar o sofrimento, a gente precisa ter conhecimento e prática, né? Tem que ter os dois para que a gente consiga enfrentar as adversidades. Com certeza, nem Jó, nem nenhuma outra pessoa teria condições de responder a tudo que Deus levanta ali, né? A tudo que Deus questiona. Jó disse que ficaria calado, então, taparia a boca com as mãos, em uma clara confissão de que não tinha como responder ao Senhor. Que diferença do homem que queria apresentar sua causa a Deus. Ele era cheio de si, ele se achava muito correto, muito bom, muito cumpridor de seus deveres. Então ele queria apresentar sua causa a Deus porque os seus amigos estavam o acusando. Mas agora ele percebe que não tem como, que tem que se calar diante de Deus. Muitas vezes nós questionamos o Senhor por coisas que nos acontecem. Isso é uma grande tolice, pois Deus nunca nos prometeu eliminar todas as nossas dificuldades. Ele prometeu sim estar conosco, mas jamais prometeu uma vida fácil. O próprio Jesus não teve uma vida fácil. E mais correto, mais íntegro, mais verdadeiro do que Jesus, nenhum de nós somos. E a vida dele foi dura, foi difícil, até o fim, até os últimos momentos. O que Deus espera de nós é que nele confiemos, apesar de todas as circunstâncias inexplicáveis. Jó 40, do 8 ao 10, a gente lê: você vai pôr em dúvida a minha justiça?
vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. O ser humano não pode querer ficar próximo do que é Deus, querer ser igual a Deus. E quando você fica dizendo, eu estou sofrendo demais, porque a minha vida não está fácil, onde está o Senhor Deus? Deus está sempre no mesmo lugar, à espera daqueles que o buscam. Então, querer ser igual a Deus é algo assim antigo. Se você conhece um pouco a Bíblia, você lembra da Torre de Babel? Os homens queriam ser grandes como Deus. E sempre foi assim. Deus não despreza nossos questionamentos, porque Ele faz uma lista da sua força, da sua criação, para que Jó entendesse um pouquinho e parasse de se comparar com a integridade de Deus, com a fidelidade de Deus. Ele disse o tempo todo que ele era muito fiel, mas não tão fiel quanto Deus é, olhando por ele, olhando pela vida dele. Capítulo 41, verso 11 diz assim: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Aqui é claro que nós somos alertados para pensar assim, que Deus nos deu a vida, que Deus nos ama, antes da gente merecer ou fazer qualquer coisa para merecer isso. Porque na verdade nós não conseguimos. Essa semana, conversando sobre isso com o meu marido, eu lembrei que quando a gente tem um bebê recém-nascido, a gente alimenta, a gente limpa, dá remedinho quando precisa, dá banho, e aquele bebê recém-nascido não nos dá nada em troca. A não ser quando vai crescendo um pouquinho, que é uma risadinha bonitinha, alguma reação. Mas não nos dá nada. E mesmo assim a gente já o ama. Só por já estar ali convivendo junto. E Deus também faz isso conosco. Deus nos dá esse alerta que a gente não dá nada para Ele antes dele nos dar o seu amor e a vida. Nada do que fazemos para Deus é suficiente para pagar tudo que Ele já nos deu. Olhe para a cruz e não conseguirá duvidar do amor de Deus, e nem poderá questionar suas poucas bênçãos a seu ver. Romanos 11, 33 a 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando você vive os seus sofrimentos, as suas adversidades, com fé em Deus, com fé na sua proteção, com fé no seu amor, você glorifica Ele. É a maneira de nós glorificarmos a Deus nessa situação difícil. Então, quanto mais a gente glorifica a Deus, mais nossa fé aumenta para que nós possamos estar o engrandecendo ainda mais. Isso sim é que é reconhecer quem é Deus. Isso sim é que é conviver com esse Deus que Jó conhecia muito bem, mas na teoria. Jó 42, de 2 e 3 diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Aqui é a declaração de Jó, que ele entende que os planos de Deus nenhum podem ser frustrados, que os planos de Deus são os melhores, que não tem como a gente ter um tiquinho de conhecimento que seja para aconselhar a Deus como agir conosco.
Ele entende perfeitamente que ele falou de muita coisa boa, coisas maravilhosas, mas que na verdade ele não entendia perfeitamente. Aqui temos a sua confissão de reconhecimento do poder do Senhor. Os questionamentos que o Senhor fez a Jó serviu para lhe clarear a vista e se tornaram respostas para muitas de suas dúvidas. Veja 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em outras versões, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo estar. Não existe nada maior que faz toda a diferença em nossa vida do que a convivência com Deus. Só o conhecer, só o ouvir falar, só o saber que Ele faz coisas maravilhosas intelectualmente não são suficientes para mudar a sua vida. A única coisa que pode mudar a sua vida é convivência com Deus. É um relacionamento verdadeiro. Quando deixamos que nosso relacionamento com Deus vá além da teoria, muitas coisas mudam. Seus amigos são repreendidos também por terem sido insensatos e dado conselhos equivocados, baseados em teorias frias. E aí a gente vai ver como termina toda essa transformação de Jó. 42:10 diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Um último teste para saber se ele entendeu que só Deus pode julgar foi ter que orar por aqueles que o acusaram e tornaram sua dor maior ainda. Jó compreendeu que cada um tem suas fraquezas, ele também. E quando elas estão diante de Deus, ele age bem diferente de nossos semelhantes. Diz a Bíblia que o Senhor abençoou Jó no final de sua vida muito mais do que no início. E sua bênção começou quando submeteu à autoridade de Deus. Quando nós nos submetermos à autoridade de Deus, nós conseguiremos ver maravilhas. Amigos são pessoas em quem confiamos, confidenciamos nossas vitórias, nossas lutas, nossas tristezas e nossas alegrias. Em um relacionamento de amizade não cabe julgamentos. Alerta sim, companheirismo sempre. Conselhos na palavra de Deus são totalmente necessários. Deus é nosso amigo de verdade. E a gente pode ter amigos nesse mundo quando nós usamos essas três coisas, né? Um companheirismo, um alerta verdadeiro e conselhos baseados na palavra de Deus. Que sempre nossas atitudes e palavras sejam de reconhecimento que todo o poder, toda a glória, toda a honra sejam dadas sempre a Deus. Essa semana e alguns dias eu estou lendo um livro que estou quase terminando e é um livro que tem me ensinado não é entender, mas a ter a reação correta diante do sofrimento. O livro é do Timothy Keller. E esse livro ajuda muito você ter a atitude certa diante do sofrimento. Que Deus o abençoe, tendo oportunidade, leiam. Tenho certeza que o ajudará bastante. Obrigada, Deus te abençoe. Amém.